Eu creio, irmãos, que assim como nos tempos de Elias, hoje em dia, se nós formos olhar à nossa volta, as pessoas têm se afastado de Deus. Eu não sei se você concorda comigo. As pessoas têm se afastado de Deus. Eu percebo, sabe? Eu sinto no meu coração, isso é coisa minha, que essa pandemia foi como se Deus estivesse sacudindo o mundo, para que as pessoas se lembrassem de que nós temos que buscar a presença dele. Nós temos que nos voltar para ele. Porque as pessoas buscam muito mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. O pecado, a sedução do mundo, a carne, tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus, fazendo com que as pessoas percam o temor e se entreguem deliberadamente às suas paixões carnais. E muitas vezes, quando as pessoas buscam a palavra de Deus, quando alguém busca a palavra de Deus, é para que aquela palavra seja usada de acordo com a sua conveniência. As pessoas muitas vezes buscam a Deus na palavra, mas querem dar ênfase somente àquilo que as interessa. Então, hoje em dia, na maioria das igrejas, infelizmente, fala-se muito sobre prosperidade, fala-se muito de bênçãos, as pessoas vão atrás de vitórias, os cultos, o culto da bênção, o culto da vitória, o culto do milagre, são os cultos mais concorridos. Mas quando você chama um culto assim de culto de oração, as pessoas não vão, as pessoas não comparecem. As pessoas querem fazer campanhas, se essas campanhas beneficiarem elas de alguma forma. Você não vai ver em nenhuma igreja uma campanha do arrependimento, uma campanha de 7 dias de arrependimento, campanha de renunciar à carne. Você não vai ver isso. As campanhas, não que eu seja contra, eu sei que existem igrejas sérias que fazem campanhas no sentido de dar uma continuidade a um texto bíblico ou a algum ensinamento que a pessoa quer direcionar ali durante o culto. Mas dificilmente você verá uma campanha que fale de arrependimento. Campanha do perdão. Imagine uma campanha assim. Aprendendo a perdoar os que me perseguem. Campanha de oração pelos inimigos. Você já viu isso? Desculpem. Você já viu alguma campanha assim? As campanhas geralmente falam sobre o quê? Prosperidade, bênção, é a porta aberta, é a chave da vitória. Você não vai ver uma campanha de amor ao próximo, campanha de santidade. Você não vai ver. Mas é isso o que Deus quer de nós. Isso é o que Deus quer de nós. E Israel passava por um tempo de esfriamento espiritual. Elias, portanto, estava concluindo a sua missão aqui na terra. De maneira vitoriosa, ele teve coragem de denunciar o pecado, ele não recuou diante das ameaças que recebeu. É claro que como homem, como ser humano, ele teve momentos bons e ruins na sua trajetória. Lembra que Elias se escondeu numa caverna depois da ameaça de Jezabel? Ele era um ser humano, irmãos. Ele não era um super-homem. E assim como nós, ele teve momentos bons e momentos ruins, mas ele nunca deixou de confiar em Deus. Eu gosto do texto de Tiago, capítulo 5, no verso 17 e 18, quando Tiago fala de Elias como um ser humano como nós, como um ser humano sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5,
Verso 17 fala assim, ó, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias não se deixou corromper pela iniquidade e pela idolatria que marcou a sua geração. É possível ser separado em meio a uma geração corrupta, a uma geração idólatra. E é isso que Deus quer de nós. Pelo contrário, Elias, além de não se corromper, ele honrou o nome de Deus com as suas atitudes. E por isso Deus deu a ele unção para operar milagres e para obter grandes vitórias na sua vida. Santidade e unção caminham juntas. Muita gente quer unção sem ter santidade. Quer a bênção sem pagar um preço de renúncia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Se você recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Eclesiastes 9, 8. Fala de vestes alvas e óleo sobre a cabeça. Vestes alvas tem a ver com santidade, com pureza. Óleo sobre a cabeça fala da unção do Senhor sobre a nossa vida. Santidade e unção caminham juntas. E mesmo tendo sido, irmãos, esse servo de Deus exemplar, chegou o momento em que Elias deveria deixar essa terra. O ministério dele estava acabando aqui na terra, mas não o ministério profético que Deus havia estabelecido. Então aquilo que Elias começou deveria ser continuado por outra geração, porque a obra de Deus não para. O dia em que eu e você partirmos dessa terra, se Jesus não tiver voltado ainda, Deus levanta outras pessoas para continuar a fazer a obra dele. Tem pessoas que na igreja dele ele pensa assim, não, porque se eu não estiver lá, o negócio não acontece. Deus usa pessoas como ele quer, do jeito que ele quer, na maneira que ele quiser. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué, lembra? Quando Jesus subiu aos céus, é claro que a obra de Jesus, a obra salvadora de Jesus é insubstituível, mas a obra da pregação do evangelho, dos milagres, das curas, ele capacitou os seus discípulos para que fosse dada continuidade. Ele deu aos seus discípulos poder e autoridade para que eles continuassem pregando o evangelho por todo o mundo, para que eles fizessem milagres e maravilhas em nome dele, em nome de Jesus. Então, no lugar de Elias, Deus levantou Eliseu. Eliseu era aquele discípulo que servia Elias o tempo todo. E eu quero dizer para você o seguinte, ainda hoje, o Senhor busca pessoas que estejam dispostas a serem canal de bênção para este mundo. Pessoas que sejam inconformadas com a injustiça, que não se deixem moldar pelos padrões deste mundo, que tenham compaixão por aqueles que estão perdidos. Deus está em busca desses, daqueles que estejam dispostos a serem separados para Ele. Pessoas que recebam o chamado de Deus e digam assim, eis-me aqui, Senhor. Pessoas que queiram ser cheias do Espírito Santo. Amém? Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias. Não que ele quisesse ser mais importante do que Elias, mas porque Eliseu talvez previu, não sei como é que fala aqui exatamente, que o desafio que ele teria seria talvez maior do que os desafios que Elias teve. Então ele pediu porção dobrada do teu Espírito. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra alcance muitas pessoas. Depois que terminar, não deixe de compartilhar o link desse culto, irmãos.
de coração. Eu não estou falando isso por causa de like, de visualização, de curtida, não é isso. É porque eu sei que muitas vidas precisam receber essa palavra. Assim como Deus ministrou ao meu coração através dessa palavra, Ele pode ministrar na sua vida agora e ministrar na vida de centenas de milhares de pessoas que irão ouvir essa mensagem. Deus não te chamou somente para ficar esquentando banco de igreja e agora banco na sua casa, né, por causa da pandemia. Deus quer usar a sua vida. Deus levanta homens e mulheres em cada geração. Deus levanta homens e mulheres em cada geração para serem instrumentos nas mãos dele. Receba essa palavra em nome de Jesus. Depois de Elias ter subido aos céus, Eliseu foi dotado de uma autoridade de Deus em dobro, porque a medida da sua fé levou ele a um nível de graça e de unção, de poder, de autoridade, para que a obra do Senhor na terra continuasse, para que Deus continuasse a efetuar, operar maravilhas aqui na terra. Elias cumpriu e encerrou a sua missão, vivenciando e operando milagres de Deus. E Eliseu iniciou uma nova etapa, dando continuidade a essa grande missão. E olha só que coisa tremenda. A Bíblia registra que Elias, pelo poder de Deus, deu 16 milagres. Se você contar os milagres que Elias fez, você vai ver que foram 16 milagres. E Eliseu? Eliseu realizou 32 milagres. O dobro, porque ele pediu porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre Elias. Que você receba essa palavra, que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, que tudo aquilo que tem impedido a sua vida com Deus seja removido para a glória do Senhor. Quando Elias, eu fiz essa anotação aqui, quando Elias se encontrou com a viúva de Sarepta, eu já mencionei esse exemplo aqui em outras ministrações, né? Se você olhar aí em outros cultos, eu já falei isso aqui, porque eu gosto muito dessa passagem. Quando Elias se encontrou com aquela viúva que estava catando graveto, que tinha um pouquinho só de alimento, ela tinha um pouquinho só de semente, o que Elias disse para ela foi o seguinte: olha, não coma a sua última semente, plante a sua última semente. Antes de se alimentar, de dar alimento para você e para o seu filho, plante uma semente. E ela plantou na vida do profeta, que simbolizava ali a presença de Deus. E ela colheu de forma abundante. Ela tinha pouco, mas do pouco que ela tinha, ela plantou uma semente. Talvez você tenha pouco para dar. Eu volto a falar aqui, eu vou falar isso várias vezes. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de tudo que você tem de bom na sua vida. Talvez você tenha aí um guarda-roupa cheio e tem pessoas que não têm o que vestir. Talvez a roupa que você já desprezou, que você já enjoou dela, para alguns seria a roupa de domingo, como diz o mineiro aqui, a roupa de ver Deus, né? Então, todo mundo tem algo para dar. Ninguém é tão miserável que não tenha nada para oferecer. E ninguém é tão rico, aquinhoado, que não precise de alguma coisa. Nós colhemos aquilo que plantamos, eu já falei. Paulo disse que quem semeia na carne colhe de acordo com o tipo de semente que plantou. E quem semeia no Espírito, colhe do Espírito. Então essa é uma lei imutável. Deus determinou, desde a criação, como eu mencionei lá, que cada semente gere segundo a sua própria espécie. Não, acho que eu não havia falado isso ainda. Mas Deus determinou lá na criação, lá em Gênesis,
que cada semente frutificaria segundo a sua espécie. O que significa isso? Se eu quero colher caqui, eu tenho que plantar o quê? Caqui. Outra coisa interessante aqui é o seguinte: Deus não quer ofertas interesseiras. Não adianta você aprender o princípio da semeadura e da colheita e agir a partir de agora de forma interesseira, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama quem dá com interesse. Amém? Então não é assim, eu vou plantar aqui porque amanhã eu vou colher. Não. Eu vou plantar aqui porque o meu coração determinou isso, porque eu sei que essa pessoa está precisando, porque eu sei que o ministério tal está precisando. Tem gente quebrando, tem gente fechando as portas, tem gente ficando desempregada, tem gente precisando de um alimento, de uma cesta básica, de 1 litro de leite. E nós não plantamos. Mas se plantarmos, que seja por compaixão, por causa de um sentimento de empatia com a necessidade do próximo e não com o interesse de colhermos amanhã. Essa colheita, ela é algo que vai acontecer de forma espontânea. Mas nós não podemos tomar posse desse princípio e agir de forma interesseira. Deus ama quem dá com alegria e não quem dá por interesse. Outra coisa que é importante: há um tempo específico para a colheita. A colheita não é automática, como eu falei, ela precisa de tempo. Tem pessoas que plantam a semente num dia e no outro já estão cavando a terra, porque a semente não brotou. Eu colho hoje a semente que eu plantei ontem. E eu colho amanhã a semente que eu estou plantando hoje. E entre esse amanhã e hoje, e aí, de acordo com a complexidade desse plantio, dessa colheita, pode levar anos, pode levar décadas. E tem coisas, irmãos, tem sementes que nós plantamos que nós só vamos saber, que nós só vamos receber o galardão delas lá na eternidade. Quando nós nos encontrarmos com Jesus e falarmos: mas Jesus, por que o Senhor está me tratando desse jeito? Por que esse galardão para mim? Aí ele vai falar: você lembra que você plantou lá no ano de 1900 e tanto? Pois é, está aqui o fruto daquele plantio. Eu colho hoje a semente que eu plantei ontem. Ou eu estou colhendo hoje aquilo que foi plantado há alguns anos atrás. E eu vou colher daqui a alguns anos aquilo que eu plantar hoje. Existe um processo por trás dessa lei e as coisas não são imediatas, mas a colheita é certa, porque está na Bíblia. Eu creio porque está escrito, porque está na Bíblia. Por isso, a palavra do Senhor não falha. Muitas vezes nós podemos colher num tempo que para nós vai parecer rápido, mas em outras situações a gente pode colher num tempo que vai parecer demorado. O fato é que a colheita só pode acontecer quando o fruto estiver pronto. Não queira colher antes do tempo. Tem pessoas que querem antecipar a colheita. Aí dá errado. Você já viu quando você colhe um fruto que você pensa que está maduro, mas quando você colhe ele assim, que você pega e está duro, está verde ainda, não dá para fazer nada. Não vou poder fazer nada. É porque a pessoa quis colher antes do tempo. Há o tempo certo para a sua colheita. Eu fico pensando assim, tentando imaginar um exemplo prático disso. Você já viu que tem empresas que fazem uma venda, por exemplo? A empresa fez uma venda grande, e aí só que esse dinheiro ela vai receber daqui a alguns meses, quando a operadora do cartão de crédito liberar aquele valor. Mas aí a empresa, como está precisando muito, como está desesperada, ela pede um adiantamento desse valor.
para a operadora do cartão, seja a Visa, o Mastercard, o PagSeguro, seja o que for, aí ela pede um adiantamento. Aí ela, ufa, esse dinheiro chegou antecipado e veio em boa hora. Ok, ele chegou antecipado, mas essa antecipação ela tem um preço. Aquilo que ele iria receber lá na frente não é a mesma coisa que ele recebeu antecipado. A antecipação já gera um tipo de prejuízo para ele. É o exemplo mais claro que eu pude colocar aqui. Se você está entendendo essa colocação, diga amém. Se você tem algum exemplo, né, você pode colocar aqui nos comentários também. Mas eu pude compreender isso dessa maneira. Quando nós queremos antecipar as coisas que ainda não chegaram à hora de serem recebidas, nós até podemos antecipar, mas elas virão com um certo prejuízo. Quando a operadora adianta esse dinheiro, tem uns juros, tem alguma coisa. Muitas pessoas colocando aqui amém. Outra coisa aqui, que é princípio também da semeadura, é que a semente tem que morrer para brotar. Nós temos que entender isso. A semente só frutifica se ela morrer. Jesus que falou isso em João capítulo 12, versículo 24. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então a lição que nós tiramos daqui, entre o reino físico e o reino espiritual, é que nós não damos, como eu disse, nós não damos com a intenção de receber, mas sim pelo propósito de ajudar aquela pessoa, de ajudar alguém ou aquela instituição. Essa semente, irmãos, ela tem que ser legítima. Ela tem que morrer. Ela tem que morrer para o seu egoísmo, para a sua ganância. Entendeu? O princípio da semeadura e da colheita, ele tem que ser espontâneo, natural, legítimo. Então essa semente, esse sentimento de ganância, de egoísmo, de corrupção, de querer levar vantagem, ele precisa morrer. A semente tem que morrer para brotar. É o que Jesus está falando aqui. Se o grão de trigo cair na terra e permanecer vivo, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Você já viu que a semente, antes de brotar, ela seca? A semente, antes de germinar, ela seca. Ela fica esturricada. Aí depois ela brota. Então, quando nós ofertamos, seja do nosso dinheiro, seja do nosso tempo, seja da nossa compreensão para alguém, nós estamos lançando uma semente que dará uma colheita. E nós semeamos com a consciência de que isso vai produzir frutos. Mas nós não podemos fazer isso pensando somente na colheita. A semente precisa morrer para brotar. Quantas pessoas estão acompanhando esse culto? E Deus não está aí com cada uma delas. Deus está aí na sua casa. Deus está aí na sua sala, no seu quarto. Aonde essa palavra tiver alcance, Deus está aí com você. Isso nos leva a refletir no sentido do nosso culto, irmãos. É um culto a Deus? Ou é uma oportunidade da gente se encontrar com pessoas que nós gostamos de ouvir, com quem nós gostamos de conversar? Não é pecado querer ter comunhão, não é pecado, isso é natural, mas nesse momento nós precisamos agir de forma sensata, de forma equilibrada. Tem cristãos, tem gente crente, fiel, sendo atingida e morrendo por causa do Covid. Quem dera se morresse só gente ruim nesse mundo, não é?
Mas não, pessoas boas também morrem. José foi levado ainda jovem como escravo. Foi vendido pelos seus irmãos, passou a maior parte da sua vida no Egito. E mesmo estando em uma terra distante, uma terra que cultua a falsos deuses, José não se esqueceu de Deus, do Deus verdadeiro. Em Gênesis 39, versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E José, embora estivesse longe da igreja, longe dos irmãos, a mesma coisa, longe de casa, mesmo assim ele guardou a sua santidade. Estar longe da igreja não pode ser uma desculpa para o pecado. Amém? Anota essa frase aí, ó. Essa é a frase para você colocar no seu status aí, pessoal do Instagram. Estar longe da igreja não pode servir de desculpa para uma vida de pecado. E se você não peca só por causa do escândalo que pode causar, é porque, na verdade, você ainda não permitiu que o Espírito Santo ocupe um lugar maior no seu coração e transforme o seu caráter. Nós oramos para que em breve nós possamos nos reunir novamente, para que os cultos voltem ao normal. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos louvar a Deus na grande congregação, mas a nossa fé, a nossa vida espiritual, o nosso testemunho e a nossa santidade não podem estar condicionados a isso. Ah, se tiver culto, eu sirvo a Deus. Se não tiver culto, eu me desvio. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Estar sem ir à igreja não pode ser uma desculpa para você enveredar pelo caminho do pecado. Nós oramos porque amamos a Deus. Nós não fazemos isso para que as pessoas nos admirem. Nós cantamos louvores porque queremos exaltar o nome do nosso Deus. E não para que as pessoas vejam o quanto a nossa voz é bonita ou o quanto nós tocamos bem o instrumento. Nós lemos a palavra porque amamos a lei de Deus. E não porque o pastor ou o líder espiritual mandou a gente ler. Cultuamos a Deus porque temos prazer em estar na presença dEle. E não porque sentimos falta de nos relacionarmos com pessoas. Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram façam isso em espírito e em verdade. Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria entre eles. Nós estamos reunidos aqui virtualmente agora. Você crê que Deus está nesse negócio? Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu creio que Deus está aqui na minha casa. Creio que Ele está aí na sua casa. Ah, pastor, eu estou no trabalho. Eu creio que Deus está aí ao seu lado, no seu trabalho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos ensinou que quando fôssemos orar, que a gente fosse para a igreja. Não, Ele ensinou isso. Quando for orar, entra para o seu quarto. Foi isso que Ele ensinou. E fale com Deus em secreto, porque Ele nos vê em secreto, ou seja, na intimidade. Deus olha para o culto, lá na igreja. Imagina um culto, aquele culto enorme, milhares de pessoas. Deus olha para o culto, mas nos vê de forma única. Deus nos vê no secreto. Não adianta juntar para que Deus aceite o nosso culto. Lembra que Caim juntou com Abel para cultuar a Deus. Um culto foi aceito, o outro não. Você pode estar num culto com milhares de pessoas, um culto avivado, mas o seu culto é recebido por Deus individualmente. E ele pode ser aceito ou não. Depende da atitude do seu coração. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. A igreja, o templo, não é a casa de Deus. O nosso coração é a casa de Deus. Deus disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas sim no coração daqueles que creem nele.
Porque eu tenho que ir para a igreja, porque a igreja é a casa de Deus. A casa de Deus é o seu coração. Convida ele para morar nessa casa aí. Aí vai dar tudo certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar esse culto fazendo uma oração. Diante dessa palavra, eu quero convidar você que ainda não tomou essa decisão de convidar Deus para morar no seu coração. Essa é uma decisão individual. Não é alguém que decide por você. Pastor, a minha mãe já fez isso por mim. Não. Sua mãe pode ter entregado a sua vida para Deus, consagrado você a Deus quando você era pequenininho. Mas receber Jesus na sua vida é uma atitude pessoal. Ninguém pode fazer por você. E nesses últimos momentos aqui, que antecedem o encerramento desse culto, eu queria fazer esse convite a você. Chame Jesus para morar na sua vida. Chame Jesus para entrar no seu coração. Isso não é uma garantia de que todos os seus problemas serão resolvidos. Não, não é. Você pode convidar Jesus para entrar na sua vida hoje e amanhã os seus problemas continuarem. O seu problema de enfermidade, de desemprego, tudo isso vai depender da vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Mas o principal problema da humanidade, o principal problema que nós vivemos, diz respeito à nossa salvação, diz respeito à vida eterna. Então, quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus e convida Ele para morar no seu coração, você está assinando a sua entrada na glória, na eternidade, ao lado de Deus. Você está garantindo que no dia que você morrer, você será salvo. Ou então, se Jesus voltar antes e buscar a igreja, você sobe junto com a igreja para encontrar o Senhor nos ares. Então, eu peço que os irmãos me ajudem nessa oração agora, aqueles que são membros, nos ajude nessa oração agora, em nome de Jesus. Ajude a acolher essas pessoas. Se você deseja receber Jesus, coloque aqui no comentário: eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu não estou falando de placa de igreja, de instituição, de religião. Eu estou falando de chamar Jesus para fazer parte da sua história. É isso que Ele quer. Amém? Em nome de Jesus. Coloque o seu nome aqui e nós vamos orar por você. Aqueles que estão aceitando Jesus, coloque isso: eu aceito. Vamos orar por todas essas pessoas. Amém? E por enquanto vamos ter que ter esse relacionamento virtual, esse vínculo virtual. Eu me disponho a produzir mensagens diariamente para que você se alimente, para que você seja, de certa forma, pastoreado. E uma vez por semana eu ministro esse culto aqui e você pode acompanhar aí da sua casa. Vamos orar por aqueles que estão, como eu, morrendo de saudade de ir a um culto presencial, de ter um contato com os irmãos, para que a presença do Espírito Santo seja suficiente na vida dele e na vida dela, e que ela possa se sentir abraçada e acolhida por Deus, em nome de Jesus. Vamos orar juntos nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, somos eternamente gratos pela Tua palavra, Deus. Obrigado por esse tempo de comunhão à distância com meus irmãos. É muito bom, é muito bom. O meu espírito se alegra. E a palavra do Senhor me enche de esperança de que dias melhores poderão vir. Mas, de certa forma, eu te agradeço, porque no meio da crise, no meio da pandemia, o Senhor ainda nos dá essas ferramentas maravilhosas, que são as redes sociais, a internet, para que nós possamos nos comunicar com as pessoas
e levar uma palavra de conforto, de esperança, de salvação para tantas vidas. Que a igreja não perca a sua identidade por causa dessa pandemia. Nos ajude, Senhor, a não ficarmos condicionados a uma reunião, a um contato físico, para que a nossa fé seja preservada, mas que nós possamos alimentar a nossa fé e o nosso espírito todos os dias, observando a Tua palavra, aleluia, observando os Teus preceitos, tirando um tempo para entrar no quarto secreto e falar contigo. Eu oro para que, num tempo breve, o Senhor restabeleça a normalidade das coisas e nós possamos nos reunir junto com a igreja, numa grande celebração. Essa é minha oração, esse é o meu desejo. Mas enquanto isso, eu te louvo por causa dessas ferramentas maravilhosas que o Senhor nos dá. E eu peço que o Senhor preserve a vida de cada um, Deus, de cada pessoa, cada família representada aqui nesses comentários, nessas pessoas que estão acompanhando esse culto, sejam guardadas pelo Teu sangue, em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu coloco a vida de cada pessoa que aceitou Jesus aqui, mesmo à distância, mesmo nessa mensagem online, que reconheceu que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no coração deles e que eles passem a ser também igreja do Senhor. Não igreja templo, igreja quatro paredes, mas igreja coração. E que eles possam compreender isso na sua mente e no seu espírito. Faça-nos melhores a cada dia, Senhor. Faça-nos melhores a cada dia. Nos ajude a convivermos nos nossos lares, com nossos familiares. Livra os nossos filhos de toda doença mental e emocional que possa ser provocada por essa pandemia. Dá-nos um equilíbrio dentro dos nossos lares. Nos ajude a vivermos o Evangelho dentro da nossa casa, a encontrar um tesouro perdido dentro do nosso lar. Igual aquela mulher, daquela parábola contada por Jesus, da dracma perdida, a encontrar um tesouro dentro da nossa casa, nos olhos da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a você que acompanhou esse culto até aqui. 809 pessoas assistindo. Se você quiser abençoar o nosso ministério, adquira o livro Recomece a Viver, que tem ajudado muitas pessoas nessa pandemia, pela editora UP Books. Se quiser abençoar o nosso ministério de alguma maneira, nós temos o Apoia-se, temos uma conta jurídica, temos o Pix, está tudo na descrição do vídeo. Amém, irmãos? Obrigado a todos que se tornaram membros, que contribuíram com o Superchat. Que Deus possa visitar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Eu vou orar encerrando esse culto. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre os nossos bens, abrindo as portas de emprego, suprindo todas as nossas necessidades e que o Senhor nos dê a paz. Receba essa palavra em nome de Jesus, uma semana de bênção e de vitória para você. Amém?